Vamos lá. Nós já estamos há 4 semanas, essa na verdade é a 4ª semana, né? Que a gente está falando sobre sonho, visão. E hoje nós vamos terminar essa série de ministrações falando de propósito. Na primeira semana nós falamos sobre o sonho de Deus para a nossa vida, entendendo que Deus sonhou com a nossa vida, Deus sonhou conosco. Aleluia. Só que para que esse sonho que Deus sonhou a nosso respeito acontecesse, o que é necessário? Que nós venhamos ter a nossa visão aguçada, porque a visão ela clarifica o propósito. Sim. Então esse é um processo que é encadeado. Primeiro Deus sonha a nosso respeito, depois do sonho dele nós precisamos de alcançar uma visão do que Deus tem para nosso respeito, porque cada um de nós nasceu com talento diferente, com um dom diferente, com um chamado diferente. Então Deus nos dotou de dons e talentos. Dons e talentos para quê? Para servir. Então assim, os dons e os talentos, eles não são para nós. A Rita fala muito disso no treinamento que ela dá, na imersão que ela faz sobre propósito. Ela fala muito disso. O dom que Deus te deu não é para que você venha se servir, não é para mim. Muito pelo contrário, aquilo que Deus colocou na nossa mão é para servir o meu irmão. Amém? Amém. Estamos entendidos? E aí, então nós precisamos entender, para que o propósito venha a ser cumprido, é necessário que a nossa visão tenha sido ampliada. Como que eu amplio a minha visão? Tendo relacionamento com Deus. Somente isso, oração, busca, serviço, entendimento. Então, e aí hoje nós vamos falar sobre o propósito. E aonde nasce o propósito? No coração de Deus. Por quê? Porque Deus sonhou a nosso respeito, e aquilo que Ele sonhou a nosso respeito é necessário que seja concluído. E a conclusão do sonho de Deus é o cumprimento do nosso propósito. Na primeira semana, falando sobre o sonho, eu disse que o meu sonho era ter uma creche, porque eu sempre gostei de lidar com pessoas. Entendeu? Então, só que eu não tinha noção que na verdade o meu chamado era pastorear pessoas. Mas como eu gosto de questão de lidar com gente, eu achava, por causa da minha mente de criança, eu gostaria de lidar com criança, né? Por causa da minha mente infantil. Então eu entendia isso, e esse era o meu sonho. Na verdade era o sonho que Deus estava colocando no meu coração. Só que para esse sonho de Deus acontecer, para esse projeto de Deus ser cumprido, era necessário eu entender a visão de Deus a meu respeito e eu caminhar em cima disso. Então, nós precisamos entender que desde o início de tudo, Deus já tem um plano para nós. A nossa existência, a nossa vida, o nosso estar na terra não é um acaso. Irmãos, a ciência diz que são milhões e milhões de espermatozoides para um conseguir fecundar no óvulo. Entre milhões e milhões e milhões, estamos nós aqui. Ou seja, se você tiver 2 neurônios e esse neurônio fizer uma sinapse, você vai entender, cara, realmente eu sou um vencedor, eu estou aqui por um milagre. O primeiro milagre que aconteceu na nossa vida não é nem nós nascermos, é a nossa fecundação. Porque no meio de milhões e milhões e milhões, Deus escolheu a nós. E olha que incrível, a ciência descobre que quando um óvulo é fecundado, acontece uma explosão. O que é aquela explosão? Aquela explosão é literalmente o Espírito de Deus soprando. Porque quando a gente vai lá para o Gênesis 1, Deus fala assim: e formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em sua narinas o fôlego de vida. E quando se inicia o fôlego de vida no ser humano? Quando o óvulo é fecundado. Aquele raio que acontece, eu acredito piamente que aquele é o Espírito Santo de Deus soprando.
que era Ah. o sopro da vida? Quando a criança nascia. Mas não é, Não, ela já é. tem vida. lá Ela já dentro. tem vida. É, A eu criança, a partir do pensava momento. que era lá. Não. Descobrir dar um feixe de luz, né? Inclusive tem o interessante nesse processo todo também que tem um feixe de luz que ele vai meio que guiando os espermatozoides até o óvulo. Uau. É incrível, né? É Deus purinho. Não é, menina? Irmãos, a formação do corpo humano é algo incrível. É um negócio muito E doido. outro detalhe, quando chega o espermatozoide, quem escolhe, quem não é o primeiro, não tem essa história do primeiro, é balega. É o que o óvulo escolhe. Ah, é? É o óvulo da mulher que É escolhe. Uau. É o escolhido. É o escolhido, amor. Mais uma prova de que, de fato, nós somos o milagre de Deus. É. Desde o ventre. Agora a ciência está descobrindo isso. Desde o ventre da tua mãe te escolhi e te consagrei. Olha o que diz Salmo 139, exatamente. Olha o Salmo 139, que a Rita que faz essa oração. Toda vez que a Rita faz essa oração, tem hora que eu me dá vontade de chorar, porque é muito bonito. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Quando é esse corpo informe? Quando o óvulo literalmente é fecundado. Ou seja, ainda não tinha forma nenhuma. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles e determinado, para quando nenhum deles ainda existia. Vou ler de novo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. 139? 139, 16. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Irmãos, e aí, só vou dar uma explicação rápida, a gente não vai entrar muito nesse assunto para que vocês entendam. Na Bíblia está escrito pelo menos 10 livros. Eu posso mostrar para vocês biblicamente que existem escritos. E esse livro aqui é o livro que Deus escreveu a nosso respeito. E aí você me pergunta, mas aonde que ele tem o livre-arbítrio? O livro que você quer escrever da sua vida. Entenderam aí? Pegou? Como assim? Deus designou algo a seu respeito, correto? Mas a senhora tem o livre-arbítrio de escolher fazer o que Deus pediu ou não. Esse é o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio. Isso é a nossa predestinação. Aqui é o nosso propósito. A nossa predestinação, a nossa eleição e predestinação, ela está ligada ao nosso propósito. Porque quando você cumpre o seu propósito, você está cumprindo aquilo que Deus designou a seu respeito. Presta atenção, dona Lúcia, vamos exemplificar aqui. Quando a Keren era criança, eu escrevi algo sobre a Keren. Eu desejo que a Keren vai ser professora, não sei de quê, e eu vou escrever o que eu quero da Keren. E eu escrevo, meu desejo sobre a Keren. Aí a Keren cresce com a mentalidade dela, com o pensamento dela, e ela vai desejar ser o que ela quer ser. Nem sempre ela vai desejar ser o que eu escrevi a respeito dela. Sim, esse é o livre-arbítrio dela. O livre-arbítrio dela. Exato. Aí o nosso livre-arbítrio, nós também temos o livre-arbítrio. Porém, se nós não cumprimos o que Deus escreveu a nosso respeito, e Deus sopra nos nossos ouvidos em todo o tempo, nós não estamos cumprindo o nosso propósito na terra. Porque o nosso propósito é o que Deus desejou que nós viéssemos. Porque Deus designou cada um. Olha o que Efésios diz. E designou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então cada pessoa foi designado para um propósito. Deus não fez ninguém igual. Não existe ninguém igual aqui. Nós estamos aqui em várias pessoas, ninguém é igual. Entendeu? Cada um tem um temperamento, cada um tem uma reação a uma coisa e tal, ninguém é igual. Ou seja, existe algo de Deus para Dona Lúcia
Existe algo de Deus específico para Keren, existe algo específico para o Mateus. Então, e é isso que Deus desejou para nós. Esse é o desejo, esse é o propósito de Deus para nós. Ele sonhou, projetou tudo isso, Ele entregou para nós, nessa entrega de Deus para nós, é onde nós passamos pelos processos, onde a nossa visão precisa estar alinhada à visão de Deus. Lembra que nós estamos falando de sonho, visão e propósito pessoal, de igreja, comunidade e de igreja universal. Entendeu? Então, quando no que tange a propósito pessoal, cada um de nós temos um propósito diferente. No que tange a igreja local, cada igreja tem um propósito diferente. Vocês estão entendendo? Porém, o propósito universal da igreja de Deus na terra é um só. É aquele que ele dá para cada ser. Não, aí é para pessoa, para pessoa, exatamente. Existe o propósito pessoal, o propósito de igreja local e o propósito universal. Qual que é o propósito universal? Implantar o reino de Deus na terra, trazer o céu para a terra, manifestar a glória dele, levar o evangelho do reino a toda criatura. Esse é o propósito da igreja universal. Exatamente. É o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia, exatamente. Então, eu sempre aprendi assim, como o pastor está falando. E aí, qual que é o propósito da igreja? Cada igreja tem um chamado diferente. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus é uma igreja mais tradicional, no que tange a usos e costumes. No que tange a usos e costumes. No que tange a usos e costumes, ela é mais tradicional. A igreja presbiteriana já é uma igreja mais liberal em relação aos usos e costumes. Eu coloquei aqui 2 extremos para vocês entenderem. E aí hoje, assim, antigamente, hoje não tanto, hoje não existe muito essas discrepâncias mais não, mas antigamente era muito isso. Eu vim, por exemplo, da Wesleyana. A Wesleyana é igualzinha a Assembleia de Deus. As cidades pequenas, na minha cidade ainda é. Eu vim da Igreja Wesleyana. A Wesleyana é a mesma coisa da Assembleia de Deus, é bem parecido. Até pouco tempo atrás não podia nem usar calça na igreja do Você não viu meu pai falando que eu tinha que fazer educação física de calça comprida? Verdade. Fazia, ué. Eu andava de bermuda na igreja, eu era Desviado. Era rebelde. Neto de pastor. Ué. Então, o que eu estou querendo dizer é que não existe certo ou errado, existem propósitos diferentes. Só está entendendo? Uma coisa que ninguém pode reclamar, dona Lúcia, é que eu não gostei da igreja tal. Por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos no meio de 2 igrejas. Tem uma Assembleia de Deus lá, a DNV, e tem outra Assembleia de Deus Magnífico aqui do lado. A senhora acha que uma igreja pode interferir, atrapalhar o membro da igreja da DNV, pode atrapalhar aqui, atrapalhar? Não, são públicos diferentes. Quando eu falo que o público é diferente, eu estou falando o quê? O propósito é diferente. Vocês estão entendendo? Então, isso aí nós estamos falando, e aí agora o texto fala sobre pessoa, correto? Então o que isso significa? Que cada detalhe de Deus na nossa vida, ele foi projetado minuciosamente. Nós estamos entendendo que existe algo de Deus para nós, específico para nós, como pessoa e como igreja. E Deus vai requerer isso de nós no juízo. 2 Coríntios 5,10 diz que todos nós compareceremos. Iremos comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta das obras que nós fizemos, seja elas boas ou más. Jesus. 2 Coríntios 5,10. Está atrasado, Está trabalhando muito. Não. Tá, não. As orações que o senhor faz pelos irmãos todo dia é obra. Então, Dona Lu, a senhora tem que entender que nem sempre, casa. quando eu estou falando aqui que Deus escolheu cada um para cada situação, é exatamente isso. Tem um vídeo que eu publiquei no site que a gente fazia, do treinamento propósito, depois vocês podem ver ou me chamam que eu mando para vocês. Eu acho esse vídeo incrível. Esse vídeo, ele descreve a visão de propósito como nenhum mais outro eu vi na internet. Chega um homem bonito, aí Jesus, um homem representando Jesus, fala com ele: mostre-me suas mãos. Aí ele chama o nome primeiro. Aí ele chama Roberto. Aí brota o Mateus. Não, agora não é a senha do Roberto, não. Agora só não, mas o seu nome era para ser Roberto. É porque seu pai não escutou o que era para ser desde a eternidade e colocou seu nome de Mateus. Não, seu nome era para ser Roberto. Já começou o erro aí.
Aí, o que você fez aí? O que você me dá o livro da sua vida aí? O que deu aí? Olha, eu fui um contador e fez isso, e fiz isso, e fiz isso. Não, mas você não era para ser contador, eu te chamei para ser médico. Você ia cuidar de vida, você ia virar... você não vai entrar no meu reino. Excluído do reino. Aí chega um médico. Olha, eu fui um médico, salvei muita gente, não sei o que, não, mas eu te chamei para ser pastor. Não, porque eu ganhei dinheiro, eu fui médico, é quase a mesma coisa. Cuida de gente igualzinho. Eu falei, não, mas eu te chamei para ser pastor. Você não entendeu. Cuidado, né? Tchau. Aí, pera um pouquinho. Aí chegou a mulher, morrendo de medo, que a mulher viu os dois ser excluídos. A mulher era, entre aspas, uma simples dona de casa. Porque, infelizmente, hoje o mundo fala isso, né? Uma simples dona de casa. Mas, ao meu ver, é o melhor papel que uma mulher pode fazer, é ser uma boa dona de casa, uma boa mãe. Aí chega a mulher. Quem que você foi? Aí ela toda medrosa, eu fui uma dona de casa, eu criei meus 2 filhos, eu fiz isso. Ele falou assim, parabéns, entra no meu reino, como te foi prometido. Você cumpriu o seu propósito. Eu quero te dizer que os seus 2 filhos ganharam tantos milhões de almas para Jesus, o seu outro filho fez isso, isso e isso, o seu outro filho fez isso, isso e isso. Então, quando nós falamos de propósito, não é uniforme, cada um tem um chamado diferente. Não, mas eu, Lúcia, tem uma mulher na Bíblia, ela foi ressuscitada. Olha que seriedade, olha que loucura isso. Ressuscitada, morando no reino. Só que assim, Deus falou assim, olha... O povo intercedeu para que Deus ressuscitasse. O povo intercedeu para que Deus ressuscitasse ela, porque não dava para viver sem a mulher na terra. Sem a mulher que fazia as roupas. Ela era costureira. Das viúvas. Dorcas. Das viúvas. Quando ela morre, o povo vai interceder. Deus ressuscita essa mulher porque ela é muito útil para o reino. Entendeu? Então, assim, não existe um propósito maior do que o outro. Entendeu? Existe propósito. Existe o seu propósito. E aquilo que Deus te chamou para fazer, cabe a você. O propósito de uma dona de casa é o mesmo propósito que o rei Davi concluiu. Exatamente, a mesma coisa. O propósito é o mesmo. Agora, o fato é, você tá, assim, se for questão de idade, quantos anos a senhora tem? 70, As perguntas que ele faz. 74. Então, Você liga pra ela, rapaz? Pergunta a idade da mulher? é claro que é um exemplo de uma pessoa. Mas na verdade, ela não pode Já é. É claro que já arrasou com tudo. Isso aí são as mulheres de 50, 55. Ah, Pra mim, meu filho. Já é. claro que é um exemplo. Pra mim é bênção, né? É. Eu grito de alegria Eu cada grito. ano que eu faço. É claro que é um exemplo bem mais, assim, a pessoa bem mais nova, né? Mas o maior pregador, um dos maiores pregadores que essa terra já viu, começou a ser Charles Spurgeon. E um dos maiores escritores também. Então, assim, não existe tempo. O rei dos pregadores. Exatamente. Ele é o rei dos pregadores. Considerado no mundo o rei dos pregadores. Começou quantos anos? O cara revolucionou. Foi ele que revolucionou 3 reinos? Dos pregadores. Príncipe dos pregadores, o nome. Príncipe dos pregadores. Foi ele que revolucionou os 3 reinos? Não, foi John Wesley. Foi John Wesley, né? Ele que foi impactado Pelo John Wesley, né? pelo John Wesley. Amém? Então nós precisamos entender, olha o que diz Efésios 2:10, porque somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, nós temos a obrigação de fazer boas obras, nós temos a obrigação, entre aspas, de andar em cima do propósito que Deus propôs para nós. O nosso maior dever, a nossa maior obrigação é entender com clareza o propósito de Deus. E vou te falar a verdade, é mais difícil você entender o propósito com clareza do que conseguir cumprir ele. É mais difícil, porque, e eu digo por mim, porque eu demorei entrar na minha cabeça de fato o meu chamado. Mas depois que entrou também, Fluiu, né? acabou.
Nada mais me tira do foco. A gente passa umas tribulações, umas lutas aí, uma dificuldade, mas tá tudo bem. Tudo passa. Mas quando você entende a sua identidade, a pastora Cléria mandou hoje no grupo da igreja aquele vídeo do menininho. Surreal, né? Aquele vídeo é surreal, gente. Uma criança de 10 anos de idade, o menino foi cantar no Raul Gil e ele só cantava música cristã. Eu esqueci o nome daquele menino. O menino respondeu com a música, né, menino? E aí Literalmente a letra da música. o jurado virou para ele e falou assim: a sua voz é muito bonita. Eu gostaria de ver a sua voz com a música secular. Do mundo, Com a música secular, porque a sua voz ultrapassa. Olha que o cara, a sua voz ultrapassa os limites da música gospel. E ele fala, não tem problema, outras pessoas já vieram. É. Música de amor, porque Deus Deus é amor, é. música de amor. Aí ele aí o menino, quando na outra semana, volta a cantar. Que música você vai cantar? Identidade de Daniela e Cristina. Identidade de... Fidelidade. É o nome da música, Fidelidade de Daniela e Cristina. Não. Minha identidade é servo do Senhor. Anderson Não. Freire, amor. Essa não. É Fidelidade, Daniela e Cristina. Como é que é? Não, ele cansa Anderson Freire, amor. Nada vai. Não é não. É Fidelidade, Daniela e Cristina. Não lembro Ele da. falou. Pois então, Anderson Anderson Freire. Freire. Nada Mas vai. o menino Mas é falou. verdade. É do Mas Anderson esse, mas Freire. o menino falou. É da Essa é Tá Cristina. certo. Mas é porque quem gravou ela foi a Daniela e Cristina. Ele O falou compositor é o nome Anderson dela. Freire, mas é a Daniela e Cristina. Entendi. Ele falou. Então quando você fala o cantor que explodiu a que música. canta, O intérprete, né? Que interpretou ela a ele primeira não vez. falou o compositor. Então, a resposta dele foi na música. Eu não vou abrir mão da minha identidade. Aquele menino ali tem identidade firmada em Deus. Porque ele comprometeu a conquista dele no Raul Gil. Porque a partir dali, se o cara cancelasse ele ali, ele não cantava mais ali. Um voto daquele rapaz tirava ele. Ele não teve peito para tirar o menino, né? Quem Ele é doido. protegeu ele? Quem não protegeu ele? Nossa, eu não vi esse vídeo de novo, não sabia que era esse vídeo. Começou com uma conversa entre ele e o jurado. E aí, exatamente. E aí, nós precisamos entender que o nosso propósito, ele vai muito além dos nossos sonhos. Vou dizer de novo, o nosso propósito, ele vai além do nosso sonho. Por quê? Porque os nossos sonhos, eles são limitados. Os sonhos de Deus, não. Nós precisamos entender que os nossos desejos, eles são muito cartesianos. Nossos desejos são muito limitados. Nossos desejos, assim, é extremamente limitado do que aquilo que Deus tem para nós. Entendeu? Nós precisamos entender que o propósito de Deus, ele é muito mais intenso, muito maior do que aquilo que nós podemos pensar. Nós não temos, 99% dos seres humanos não tem noção do propósito que foi chamado. Ele não tem noção de quem ele é em Deus. Entendeu? Porque uma pessoa que tem noção de quem ele é, Davi, por exemplo, sabia quem ele era em Deus. Porque ele enfrentou um Golias, cara. Ele enfrentou Golias. Cara, que Israel inteiro tinha medo dele. Ele falou, não, que medo, moço, você tá doido? Medo desse camarada só porque ele é grande? Ele é grande, mas não é dois, não, ué. Eu vou derrubar ele. E derrubou. Ele sabia quem ele era em Deus. Olha a força de um homem que entende quem ele é em Deus. Então nós precisamos entender que a nossa mente ela é extremamente limitada. Você acha que José tinha a intenção de quem ele era em Deus? Pelo menos um pedacinho ele sabia que ele ia matar a fome do mundo. Você acha que José, o filho mais novo de um homem, entre aspas, simples, sabia que o propósito dele era matar a fome do mundo? Filho de um camponês, sabia que ia matar a fome do mundo? José matou a fome do mundo no seu tempo. Ele não tinha a mínima noção. Isso mostra que os sonhos de Deus a nosso respeito são muito maiores. E tem um versículo que fala que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, né? Engraçado, né? As riquezas de Jacó era gado, de essas coisas, né? Ou seja, 7 anos de seca fez isso tudo virar pó. Tudo. Imagina. Tudo. Eu nunca tinha pensado nisso. Tudo. Ou seja, Poxa, eu já vi isso muito acontecer lá na nossa terra lá, ué. Eu já vi várias secas na nossa região lá,
de morrer vários bois do meu pai. Meu pai já perdeu dezenas de boi com seca, já vi já. Muito. E por que parece, meu pai é um cara tão abençoado que assim, eu vi os bois do vizinho morrendo assim, dezenas e dezenas. O do meu pai morria poucos. Mas morria. Tipo, numa seca que tá morrendo 100 boi, o do meu pai morreu 3. Na região toda morreu 100 bois de um dono só. Meu pai da terra do lado morreu 2. Então assim, eu vi isso muito acontecer, porque existem as altas e baixas, né? Mas eles ficavam doentes? Não, seca, falta de capim, falta de comida. Eles vão enfraquecendo. É porque assim, Mantena ele tem 9 meses de seca, quase nada de chuva. Não é igual aqui que do Só que é calor mesmo lá. E lá é calor de calor. 40 graus, 50 graus. Não, aí também não. 43, 45 graus. Já chegou 40, já chegou Não, 50 graus lá. Já chegou a 50. Lá é muito calor. Chega a 50 Comum, dona. 35 graus é normal lá. 38 é normal. 35, 38 é normal da cidade. Deus me livre. O GV. Sem inventar, tá? Aqui vem. Sem ventar. Nossa! Aqui venta, lá não, Sem lá não venta. surpresa. Você olha para as árvores não mexem de folha. Lá dava 17 graus, eu não sentia frio. Quando tipo assim tinha um friozinho, por que não venta? Quando eu vim pra cá, 22 graus eu já tava quase morrendo. Não, mas eu quando vim morar aqui também sentia muito frio. Por causa do vento. Que é frio demais. Vamos lá. Então a gente precisa entender que José, ele foi honrado não no processo. José não foi honrado no processo. A honra de José foi quando ele concluiu o seu propósito. Ou seja, a nossa honra aqui a nossa honra não é terrena. Por quê? Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. O nosso propósito vai além do nosso pensamento. O sonho de Deus e as ferramentas que Ele coloca na nossa mão é para abençoar pessoas. Nosso propósito não tem a ver com a gente. Nosso propósito tem a ver com o homem. Para que Deus me chamou? Para abençoar a vida de um povo. Deus não me chamou para eu ser um pastor bonitinho, que tira foto no domingo à noite, que posta no Instagram, que faz um vídeo. Não tem a ver comigo. O meu chamado tem a ver com gente, com outras pessoas. E é isso que a igreja precisa entender. Que o nosso principal chamado não é para mim, é para vós. A nossa vida não é para nós. Por isso que Paulo disse, combati a pregação do domingo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Entendeu? Então, nós precisamos entender isto. E aí, isso mostra que o verdadeiro propósito não se trata daquilo que queremos, mas do impacto que o que fazemos vai acontecer na vida das outras pessoas. Nosso propósito não trata daquilo que eu quero. Nosso propósito trata daquilo que eu faço em obediência a Deus e que traz um impacto na vida de outras pessoas. Olha o que 1 Coríntios 2,9 diz. Antes, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam e andam segundo o seu propósito. Olha que incrível. Deus sempre coloca um sonho no nosso coração. Para que esse sonho que Ele plantou no nosso coração seja cumprido, nós precisamos passar por um processo. Abrir a nossa visão, abrir o nosso entendimento, para a gente poder caminhar naquilo que Ele colocou para nós. Então nós precisamos entender que esse processo até o propósito são as provas, são as lutas que nós passamos. Entendeu? E esse processo é como um processo de refinamento de ouro. O ouro, para ele brilhar, ele precisa de atingir uma certa caloria, um certo calor, tantos graus, para ele poder entrar no estado de fusão, para que ele seja purificado e toda a impureza ali saia. Eu trabalhei muitos anos com fundição, eu sei muito bem o que é isso. O bronze eu tinha que chegar a 2.200 graus, aqui trem, 40 minutos rodando em 2.200 graus, 30, 40 minutos direto, para o bronze derreter, que trem saiu uma fumaça amarela, neon, verde neon, amarelo neon, bonito, saiu uma fumaça assim. Aí eu falava, tá na hora. Eu pegava sal, jogava por cima, pegava
uns 200 gramas de sal, jogava em cima, mexia aquele trem tudo, pegava a espumadeira e tirava o lixo todinho. Depois eu pegava aquele bronze derretido e jogava nas folhas. Então assim, a gente precisa entender, e aí assim acontece conosco. O que é esse fogo que acontece para nos purificar? São as lutas, são as dificuldades que a gente passa. É necessário a obediência. A Bíblia fala que Jesus Cristo recebeu a autoridade pela obediência que ele obedeceu a Deus. Entendeu? Obedecer a Deus é cumprir o chamado dele. E o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, para que vocês cumpram o propósito, para que vocês foram chamados, vocês passarão por provações, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por algumas coisas, mas é necessário que vocês passem por isso, porque é essa provação que vocês passam que vão aprovar vocês. O próprio nome diz, provação é para quê? Para nos provar, ou para nos aprovar, e não para nos reprovar. Entendeu? Olha o que Paulo disse em Romanos: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória em que há de ser revelada. Você pensa, Jesus Cristo, presta atenção, Jesus Cristo nasceu, viveu como um homem, e enquanto homem ele passou por todas as provações, e a Bíblia diz que ele passou por todas, como é que fala, não é os desejos? A Bíblia tem uma palavra que fala... Concupiscências? Não, não é concupiscência, é tipo desejo. Ele passou, a Bíblia fala um nome que sumiu na minha cabeça agora. Jesus passou por tudo que nós passamos. Todo o processo que nós passamos como homem, Jesus passou. Agora a glória dele aconteceu quando? Quando ele morreu. Porque quando ele morre, a Bíblia diz que ele desceu aos lugares mais profundos da terra, pegou a chave da morte e do inferno, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e aí aconteceu a glória dele. A glória dele não foi enquanto ele teve quanto homem, a glória dele aconteceu depois que ele cumpriu o seu propósito. Qual era o propósito dele? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quando Jesus Cristo veio, exatamente, quando ele veio, ele cumpriu o propósito dele, ele morreu, com a morte dele, ele cumpriu o propósito dele na terra. E o propósito dele espiritual se cumpriu quando ele desce ao inferno, pega a chave da morte e do inferno e é assunto aos céus. E aí em Atos... seria a alma dele, vamos dizer? Sim. Para que você entenda. Exatamente. Mas a alma dele que foi até essa. Exatamente. Mas tinha o corpo também. Mas é porque... Tinha corpo também? Também. Porque ele entra... corpo glorificado. Ele vai ao inferno, depois ele sobe de novo. Ele fica na terra, ele volta para a terra. Então, ele volta para a terra, aí tem o encontro com Pedro, tem com os irmãos, os discípulos de Emaús. Sim, 40 dias. Aí depois faz a troca, que é Jesus sobe para o céu e o Espírito Santo desce para a terra. Exatamente. Com o corpo ele estava rodando. Por quê? Porque ele disse, eu irei e eu vos enviarei outro Consolador. Entendeu? E ele rodava com o corpo glorificado. E foi nessa época dos 40 dias que ele provou que ele era o Jesus. Que ele era o Cristo, que ele era o Cristo. Isso aí. Que ele era o Cristo. Exatamente. Então, legal, essa parte não... sim, Tomé, né? Ele se apresentou para Tomé, Tomé, não, preciso tocar. Tomé não acreditou, A gente precisa entender que o propósito de Cristo se cumpriu totalmente e o nosso propósito precisa ser cumprido totalmente. Qual que é o grande problema? Que nós não queremos passar pelo que Cristo passou. Porque lembra que, acho que foi a Rita que falou na aula de escatologia, que não foi eu que falei, não foi você que falou na aula de ontem, escatologia, que quando a mulher chega para Jesus e fala assim, Jesus, desde que meu filho assenta à sua direita,
Jesus Cristo, não foi eu que falei na semana passada de reino e salvação. E aí ele vira e fala assim, isso não compete a mim, dizer que o seu filho vai sentar à direita ou à esquerda, porque ele precisa tomar do meu cálice. A mãe de João. Exatamente. Os filhos de Zebedeu, né? Os filhos de Zebedeu. Então o que acontece? A mãe dele pede a Jesus, Jesus, desde que quando você estiver no teu reino, meus filhos sentem um à sua direita e outro à sua esquerda. Fácil. Ele falou assim, olha só, isso eu não posso fazer por eles, porque a questão de acessar o reino ou não, é se eles vão cumprir o propósito deles ou não. Não tem a ver com o que eu vou fazer. O que eu vou fazer é entregar minha vida. E aonde que vai assentar é o Pai. É o Pai que compete. Não compete a mim, compete ao Pai. O meu propósito é entregar a minha vida para que você tenha salvação. E o que significa a palavra salvação? Estar livre do inferno ou da condenação eterna. A palavra salvação significa estar livre da condenação eterna. Então, a gente precisa entender qual que é o nosso problema. A gente não quer passar. Jesus Cristo falou com eles, para que eles cheguem a sentar em algum lugar, eles precisam beber do meu cálice. O que é beber do cálice de Cristo? Passar pela tribulação que Deus propôs para cada um. Carregar a cruz. Negar a si mesmo. Exatamente. E seguir a Ele. Vocês estão entendendo? Então, assim, a gente precisa entender que para que o nosso propósito seja cumprido de fato, como pessoa e como igreja, nós precisamos de passar por esse processo. E o processo é a ferramenta para Deus nos preparar para algo maior. O processo que nós passamos é o que vai nos fazer ser aprovado. Se alguém quer um emprego X, o que ele tem que fazer para chegar no emprego? Passar por um processo de seleção. É o processo de seleção que vai falar se ele vai chegar ou não. E depois que ele chegou naquele lugar, o que vai fazer ele permanecer naquele lugar? Fazer as boas obras, cumprir aquilo que é necessário, porque cada um foi chamado para algo. Se você cumpriu aquilo que você foi chamado no seu emprego, você vai continuar com o seu emprego. Se você fizer muito bem feito, você pode ser promovido. Então nós precisamos entender que o propósito que nós temos em Deus é o resultado da entrega da salvação de Cristo para nós. O propósito que nós temos em Deus é resultado da salvação, porque tudo começa na salvação. Lembra que nós falamos no domingo que a salvação é o ponto de partida para nós? A senhora está salva, dona? Fui salva, graças a Deus. Eu tenho Jesus no meu coração. Glória a Deus. E aí, o que você vai fazer com isso agora? Você vai para casa, vai dormir? Não, você tem que obrar. Você tem que cumprir o seu chamado, você tem que viver. É o que nós estamos falando. O que Efésios diz, a salvação é para as boas obras. Você foi salvo para as boas obras. Então, uma preliminar. Exatamente. A salvação faz parte do sonho de Deus. Para que o sonho dele fosse pelo menos dado um start na nossa vida, ele nos deu a salvação. Quando teve aquelas aulas de quinta-feira, que o Nixon veio dar umas aulas, ele deu aquela do reino. Sim. Da reino do céu e reino de Deus. Né? Então ali às vezes a gente se acomoda só pensando que é para o céu. Mas nosso objetivo é reino de Deus, né? Exatamente. Então tem que se redobrar. E o que Jesus Cristo ensinou a respeito disso? Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça, não é a nossa. Lembrando que a justiça de Deus não é a nossa. A nossa justiça tem a ver com a visão humana. A moeda de Deus não é a nossa moeda. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quais todas essas coisas são? Todas as coisas, literalmente. A Bíblia fala que tudo que pedimos em nome de Cristo nós seremos atendidos. E por que nós não somos atendidos? Porque nós pedimos a Cristo. Porque a gente ora errado. Porque a gente não cumpre o que é pedido para nós fazermos. É como se você for contratado para um emprego e você não cumpre uma carga horária básica do emprego. O que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora, filho. Você não tem como pedir férias do patrão se você não completou nenhum ano que você está lá. Não tem como.
Tem 30 dias já. Ô patrão, 30 dias de 30 dias de serviço. Pediu férias aí. Não. É só a cara, tipo assim, eu fiz uma cara pra querer, tipo assim, não? Tipo assim, se avisar, Não pode, como se eu não? tivesse feito, entendeu? Mas não fiz não. Então, aí pensa só, o camarada chegou na empresa, trabalhou 30 dias. Pá. Quando dá no dia 25, ele fala assim, patrão, mês que vem você pode me dar férias? Eu trabalhei, eu falei que tinha um ano, entendeu? É. Cara, não tem lógica. Vocês estão entendendo? Então, nós precisamos buscar o reino de Deus e a justiça dele. Qual é a justiça dele? A justiça dele é o seguinte, que é o sermão do monte. Os humilhados serão exaltados. Bem-aventurado aquele que sofrer por causa do meu... Bem-aventurado aquele que for humilhado, porque... Bem-aventurado... Vocês estão entendendo? A bem-aventurança faz parte da justiça de Deus. Então, o nosso papel como homens e mulheres de Deus para cumprir o propósito de Deus na terra é sermos de fato embaixadores do reino nesse lugar. O embaixador do reino, ele representa o reino. A Bíblia nos chama de embaixadores do reino. A Bíblia nos chama em 2 Pedro, se não falha 3:9, 2:9, fala que nós somos reis e sacerdotes. Por que reis e sacerdotes? Sacerdotes porque nós temos acesso ao céu, e reis porque nós temos domínio sobre as coisas, porque o domínio foi entregue lá em Adão, lá em Gênesis, que formou o Senhor, o homem, e deu a ele domínio sobre os peixes, e tudo que tem sobre a terra. Deus não nos deu domínio sobre homens, sobre pessoas, mas deu domínio sobre coisas. Então, nós precisamos entender que enquanto embaixadores, o nosso papel é transformar o mundo. Qual mundo? O planeta mundo? Não, o nosso mundo primeiro. O ídolo de Jesus foi primeiro em Jerusalém, a Judéia, até os confins da terra. Então existe primeiro o nosso mundo. Eu tenho um espaço para mudar primeiro. Eu mudo primeiro a minha vida. Depois a vida eu começo a ajudar as pessoas que estão lá ao lado. E aí vai expandindo. E isso é o reino de Deus. E aí, enquanto a isso, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. É impossível. Se você tem uma luz dentro de você, essa luz automaticamente vai refletir para alguém. Porque não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte. É impossível. E aí, você me pergunta, como que eu descubro o meu propósito? Para a gente viver o propósito de Deus, nós precisamos entender que existem alguns princípios fundamentais. Primeiro, buscar intimidade com Deus. Olha o que Deus disse, olha o que Deus usou Jeremias para falar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, clame a mim, eu vou te responder. E olha só, e aí o que Deus fala? Eu não apenas vou te responder, mas eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. José, enquanto estava no fundo do poço que o irmão dele tinha colocado, ele clamou a Deus. Eu não tenho dúvida de que ele clamou a Deus. Quando ele foi vendido como escravo para o Egito, ele clamou a Deus. E Deus foi se revelando a ele no processo. Coisas grandes e firmes que ele não sabia. José passou por... José é um exemplo de sonho, visão e propósito incrível. Segundo, servir a outros. Por que servir a outros? Porque o nosso chamado não é para nós. O nosso propósito não é nos alimentar. Você está sendo alimentado na igreja, você está sendo abençoado. Glória a Deus, que palavra poderosa domingo. Estou recebendo domingo, estou recebendo terça, quinta-feira eu venho, eles oram por mim de novo. E aí, o que você está fazendo com isso tudo? A Bíblia fala que de nós fluiria rios de águas vivas. O que é rio? Por que ele fala isso? Porque irá ser derramado algo sobre nós, e aquilo que é derramado sobre nós é necessário que superabunde sobre alguém. Eu tenho dito na igreja que nós não podemos nunca oferecer uma graça menor do que a nos foi alcançada. Entendeu? Quem muito foi perdoado, muito ama. Vocês estão entendendo? Então, o que Deus entregou para nós,
Olha o que Jesus disse em Mateus 20, 27. Quem quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Então, quem que é o mais importante da igreja? É quem serve mais. Simples assim. Você quer ser o mais importante da igreja? Serve mais. Superabunde mais sobre alguém. Libere mais daquilo que Deus está te dando sobre a vida de alguém. Você vai conseguir ser o maior. Fazer isso com motivação correta também, né, pessoal? Sim. Porque tem gente que não está querendo servir, está querendo ser visto também. Exatamente. Serviço, não é ser visto. Não, mas parafraseando, né? Davi foi um cara que, antes de matar Golias, ele ficava no off, né? Muito no off. Tanto que ele até foi esquecido pelo próprio pai. Sim. Então, exemplo. Tá, ok, tinha sete filhos, né? Coisa pra caramba. Mas ainda assim, é pesado o filho ser esquecido pelo pai. Então mostra que Davi não tinha tanta importância quanto os outros filhos. Entendeu? Porque ele era um pastor. Claro que no campo dele ele travava as guerras dele. Entendeu? Porque ele matava urso, ele mesmo. Eu não rasguei a goela de um urso com minhas próprias mãos. Tem um texto que fala. Sim. Que fala, Matei urso, matei leão. eu matei urso, matei leão. O que é você, Golias? Mas a preocupação dele não era matar Golias. Nunca foi. Por causa do processo que ele passou, a autoridade que ele foi recebendo pela obediência. Mas ele só chegou ao campo para ver o que estava acontecendo. O quê? Ele tinha ido servir Os o próprio irmão, que não gostavam dele. Que quando ele chegou no campo com queijo e com pão, os irmãos dele falaram assim: ô Pivete, o que você veio fazer aqui? Traduzindo para a versão freestyle 2025. Ô Pivete, o que você veio fazer aqui? Eles desdenharam dele mesmo. Eu vim trazer pão e queijo para vocês. Mas eu trouxe um pedacinho para o rei também. Deus mandou entregar primeiro para o rei lá. Entendeu? O jogo é assim. E em terceiro lugar, ser fiel no processo. Irmãos, ninguém consegue vencer uma batalha se ele não for fiel. A maior maldição, entre aspas, da igreja do século 21, da igreja de 2025, é a falta de permanência, porque nós vivemos num mundo imediatista. Nós vivemos num mundo que é tudo fast food. Eu quero comer. Ninguém vai para casa fazer janta. Vou passar aqui, vou pedir uma pizza com 20 minutos. Essa semana nós fomos na formatura da Mari, aí todo mundo com fome, 10, 11 horas da noite. Gente, o que eu vou fazer? Eu falei: Kelly, liga para a pizzaria lá do lado de casa, lá para Ravena, e pede uma pizza. Ela pediu a pizza, moça, quanto tempo? Não, daqui 15 minutos você vai passar aqui. Eu demorava 20 de lá do centro de convenções aqui em casa. No meio do caminho a mulher falou: tá pronta. Já saí de lá, passei, peguei a pizza e fui para casa comer. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas no processo para Deus, se fosse olhar, fazer uma analogia entre a comida, eu tinha que chegar em casa, colocar água a ferver, fazer o arroz, fazer o feijão, fazer uma carne, se tiver descongelado, se não tiver, fritar um ovo, arrumar um jeito de fazer um trem mais rápido, porque eu quero dormir mais cedo. Se eu não estou com pressa, eu vou fazer. Você está entendendo o processo? No mundo que nós estamos vivendo hoje, a bênção da permanência é a nossa maior luta diária. Olha o que Abacuque disse: porque a visão ainda não é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Não se engane, não se enganara. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Nós precisamos entender que as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida, não porque Deus é fiel conosco. Não tem a ver com a fidelidade dele com nós. A promessa dele cumprir em nós tem a ver com a nossa fidelidade com ele. Porque qual é o nosso maior problema? Eu quero que Deus seja fiel. Deus é fiel comigo. Ele é fiel com você sempre, irmão. Deus sempre é fiel comigo. Aí a pergunta que eu faço: e eu sou fiel com Deus?
Vocês estão entendendo? Então nós precisamos entender que as bênçãos, o propósito de Deus está disposto para cada um de nós. O sonho dele já foi liberado para nós. A visão dele tem sido liberada no caminhar, no processo. E aí, para que nós consigamos alcançar esse propósito, é necessário que a gente venha fazer a caminhada que Deus tem para nós. Você vai passar por dificuldade? Vai, irmão. Não precisa pensar que a vida do crente não é um morango, como diz a música aí. A vida do crente não é fácil. Jesus já disse lá, ó, vocês vão ter aflição, vocês podem ter certeza disso. Apóstolo Paulo passou por tentaram matar o cara. João, discípulo amado, tentaram cozinhar o cara. Tentaram mesmo, jogaram ele num balde de azeite fervendo e não mataram o cara. Aí não tinha jeito de matar o cara, era imorrível. O cara era imorrível, pegaram ele e jogaram para uma ilha. Jogaram ele na mirra quente, mas ele não queimou nem um fio de cabelo. A Bíblia fala que ele não queimou. Jogaram o cara na mirra quente. O cara era imorrível. Você não tem jeito de mexer com esse cara não. Deixa eu pôr ele numa ilha. Jogaram o cara para uma ilha. E foi nessa ilha que ele teve as maiores revelações que está nas nossas mãos hoje, que é o livro de Apocalipse. Quase no fim da vida. Jesus se revela, literalmente. Jesus se revela. E aí Jesus, quem está com a Bíblia aí? Abre aí Apocalipse 1, por favor. Eu desliguei meu tablet. Sim, não vou ler Apocalipse todo não. Só vou ver, só fica tranquilo. Chegou 3 minutos. Apocalipse 1. Apocalipse 1, leia. 1. Peraí. 1, verso 1. Quem tiver pode ir, porque ainda estou aqui no 1. Quem achou aí primeiro? Como é que é? Então Apocalipse não é trem escondido não. Apocalipse é revelação, inclusive em inglês. Ser existente por si mesmo, infinito, supremo, é isso? Não. Continue, quer. Revelação de Jesus. Isso, Os acontecimentos que ocorrerão em breve. Olha só. Ele enviou um anjo para apresentá-lo a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz. Amém, tá bom. Vocês estão entendendo? Então, esse homem vai para uma ilha e a ele é revelado os maiores segredos, e a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados porque nós temos esse livro na mão para ler. Porque antes de Cristo, a igreja primitiva não tinha. Foi dado a Daniel, mas Jesus, Deus mandou ele selar as palavras do livro. Exatamente. E a João, ali ele vem e abre Abre o selo. o selo. O selo que João abriu era o selo que Daniel começou lá na 70 semana de Daniel. Quem quiser estudar segunda-feira, 9, toda segunda-feira,